Integração News. E aí, pessoal que acompanha o nosso canal do YouTube, estamos chegando para trazer até você as informações sobre o segundo dia de disputas do Goalball dos Jogos Paralímpicos de 2024. E no boletim de hoje, vamos te atualizar com os resultados do dia, como está a classificação parcial da fase de grupos, tanto do torneio masculino quanto do torneio feminino, e você também vai conferir o cronograma de jogos para este sábado, dia 31 de agosto, terceiro dia de disputas da modalidade nos Jogos de Paris 2024. Você precisa de equipamentos de proteção para a prática do goalball e do futebol de cegos? Fale com a Play Sports NK. Trabalhamos com joelheiras, cotoveleiras, coquilhas, peiteiras e óculos para o atleta de goalball e de futebol de cegos. Chame no WhatsApp Play Sports NK. DDD 81 99864 7726. Play Sports NK. Play Sports NK. Entregando em todo o Brasil. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Esta sexta-feira, dia 30 de agosto, marcou a estreia de algumas seleções, tanto na categoria masculina quanto na categoria feminina, neste segundo dia dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Primeiro, vamos trazer os resultados para você da categoria masculina. Foram 3 duelos disputados nesta sexta-feira e os placares foram os seguintes. O Brasil conquistou a sua segunda vitória na fase de grupos. Desta vez, a seleção brasileira venceu os Estados Unidos pelo placar de 13-8. Com isso, o Brasil chegou a 6 pontos no grupo A. Brasil, que estreou vencendo a França na última quinta-feira, hoje conquista a sua segunda vitória na competição. A seleção da França, que é anfitriã dos Jogos Paralímpicos, também fez a sua segunda partida válida pela fase de grupos e sofreu mais uma derrota. Desta vez foi para a seleção do Irã. A equipe asiática fez a sua estreia na fase de grupos e conquistou a sua primeira vitória pelo placar de 12-8. A França, por sua vez, chegou à sua segunda derrota na competição. A seleção da Ucrânia também fez a sua segunda partida na fase de grupos e venceu o Japão pelo placar de 9-8. A Ucrânia também chegou a 6 pontos no grupo B. Pela categoria feminina também tivemos 3 duelos disputados. A seleção brasileira realizou a sua segunda partida e infelizmente foi derrotada por Israel pelo placar de 8-4. A seleção israelense fez a sua primeira partida na fase de grupos e já estreou vencendo a seleção brasileira, que agora precisa de uma vitória para tentar uma classificação melhor dentro do seu grupo, já que todas as 8 seleções estão classificadas para as quartas de final. No outro jogo do dia, a seleção japonesa venceu o Canadá pelo placar de 2-1. Japonesas e canadenses também realizaram a sua segunda partida nesta fase de grupos. E no jogo que encerrou o dia de hoje, no Goalball, nos Jogos de Paris, a seleção da China, na categoria feminina, fez a sua primeira partida e estreou vencendo a seleção da Turquia pelo placar de 7-5. A Turquia, assim como a seleção brasileira, também fez a sua segunda partida na fase de grupos. Com estes resultados, a classificação dos grupos está da seguinte forma. Na categoria masculina, nós temos no grupo A o Brasil com 6 pontos, marcou 21 gols e sofreu 13, tem um saldo positivo de 8 gols, com 2 partidas disputadas. Nós temos depois na segunda colocação a seleção do Irã com 3 pontos, marcou 12 gols e sofreu 8, tem um saldo de 4 gols positivos. Em terceiro está a seleção dos Estados Unidos, que não somou pontos, fez a sua primeira partida e foi derrotada pela seleção brasileira. Marcou 8 gols e sofreu 13, tem um saldo negativo de 5 gols. E a França é a lanterna do grupo A, com 2 derrotas acumuladas. Foram 13 gols marcados e 20 gols sofridos, um saldo negativo de 7 gols.
No grupo B, nós temos a Ucrânia com 6 pontos, 2 partidas e 2 vitórias. 15 gols marcados pelos ucranianos e 11 gols sofridos, tem um saldo positivo de 4 gols. Em segundo, a seleção da China com 3 pontos, uma partida disputada apenas, a vitória por 7-6 sobre o Japão. Então a China tem 1 gol de saldo neste momento, com uma partida realizada apenas. Em terceiro, nós temos a seleção japonesa, que realizou 2 jogos e perdeu as 2 partidas por 1 gol de diferença. 14 gols marcados e 16 sofridos, um saldo negativo de 2. E o Egito é o lanterna deste grupo, também com uma partida realizada. Marcou 3 gols e sofreu 6, tem um saldo negativo de 3 gols. Esta a situação da fase de grupos do torneio masculino. No torneio feminino, nós temos a seguinte classificação. Pelo grupo C, a seleção de Israel tem 3 pontos, a vitória sobre o Brasil, 8 gols marcados e 4 sofridos, tem um saldo positivo de 4. A seleção da China também tem 3 pontos, marcou 7 e sofreu 5, tem um saldo positivo de 2. Em terceira, a Turquia com 1 ponto marcado. Neste caso, um empate e uma derrota. A Turquia marcou 8 gols, os 5 de hoje, mais os 3 no empate com a seleção brasileira no jogo de ontem, e sofreu 10 gols. Tem um saldo negativo de 2. O Brasil também tem 1 ponto conquistado, marcou 7 gols e sofreu 11 gols. O Brasil tem um saldo negativo de 4 gols. No grupo D, nós temos o Japão liderando com 6 pontos, são 2 vitórias das japonesas, 5 gols marcados e 2 gols sofridos, tem um saldo positivo de 3. 1 gol sofrido pela seleção da Coreia do Sul e outro gol sofrido pelo Canadá. É a situação das japonesas. Em segundo lugar, nós temos o Canadá com 3 pontos, mais 2 jogos realizados, uma vitória e uma derrota. O Canadá marcou 11 gols e sofreu 2, tem um saldo positivo de 9. Em terceira, a Coreia do Sul, que não somou pontos, marcou 1 gol e sofreu 3, que foi a derrota para o Japão, tem um saldo negativo de 2 gols. E a lanterna é a França, que sofreu a derrota de 10-0 para o Canadá. A França tem um saldo negativo de 10 e a lanterna deste grupo D. Você que está acompanhando o nosso boletim e ainda não é inscrito no canal aqui da Integração News, aproveita para deixar a sua inscrição e nos ajudar a crescer cada vez mais. Deixe também o seu gostei neste nosso conteúdo. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum boletim sobre os Jogos Paralímpicos que a gente traz até você e divulga este link para seus amigos, para os grupos do Paradesporto. Assim, você nos ajuda a crescer e fortalecer o nosso trabalho da Integração News, levando todos os destaques do esporte paralímpico para você. Neste sábado, dia 31 de agosto, nós vamos ter outros 6 duelos realizados, sendo 3 pela categoria masculina e 3 pela categoria feminina. A gente sempre relembra que a diferença do fuso horário de Paris em relação ao horário de Brasília é de 5 horas a mais para a França. Nós teremos então as seguintes partidas sendo realizadas neste sábado, dia 31. Pela categoria masculina, 4 da manhã, a seleção do Egito vai enfrentar a China. Às 8 horas e 15 minutos, a seleção dos Estados Unidos vai enfrentar a seleção da França. E ao 12h30, o Brasil vai enfrentar a seleção do Irã. Então, só corrigindo, 12h30, nós teremos Brasil e Irã. O Brasil vai fazer a sua terceira e última partida da fase de grupos do goalball masculino. Pela categoria feminina, nós teremos amanhã, 5h30 da manhã, a seleção de Israel enfrentando a Turquia. Às 9 horas e 45 minutos, a China vai enfrentar a seleção do Brasil. Terceiro compromisso da seleção brasileira feminina na fase de grupos. E por fim, às 2 horas da tarde, nós teremos, para fechar o dia, França e Coreia do Sul. São os 6 jogos
deste sábado, dia 31. Portanto, os jogos da seleção brasileira são os seguintes: às 9h45, o Global feminino, a China enfrentando a seleção do Brasil, Brasil que faz a sua terceira e última partida nesta fase de grupos, e a China que vai fazer a sua segunda partida. E ao 12h30, a seleção brasileira masculina encerra também a sua participação na fase de grupos, enfrentando a seleção do Irã. Esta, portanto, é a programação do Goalball neste terceiro dia de Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Com as informações dos torneios de Goalball nos Jogos Paralímpicos de Paris, para a Integração News, repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.